Pessoal, tudo bem? Eu sou Ieda Tosi e hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do podcast. E meu nome é Sara e hoje temos aqui uma convidada especial que é a Gabi. Gabi, para a gente começar, queria que você se apresentasse para quem não te conhece. E hoje a gente trouxe a Gabi para que ela conte um pouquinho a história de vida dela, uma história de vida linda, que a gente sabe o mover de Deus na sua vida. E a gente quer compartilhar isso com as pessoas que estão ouvindo com a gente. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui, porque é sempre muito bom nós nos reunirmos, né, para falar sobre Jesus e sobre a graça dele abundante nas nossas vidas. Então, meu nome é Gabriela, eu tenho 33 anos, sou daqui de Barra Bonita e sou técnica de enfermagem. Hoje, né, o meu maior ministério é ser mãe, né, do lar. Não trabalho mais, não atuo mais na área. E é isso. Estou aqui para compartilhar minha história com vocês. Amém, glória a Deus. Amém. É um prazer ter você aqui, né? A gente que agradece você ter aceitado esse convite, porque quando a gente chama as pessoas para vir gravar, não é simplesmente para elas se aparecerem ou ajudar a gente nesse projeto, mas é levar o nome de Jesus, é levar o amor dele, a palavra que é o testemunho da nossa vida, né? E a gente gostaria que você começasse a contar um pouquinho da sua conversão com Deus, quando você conheceu Jesus, o primeiro amor que você viveu com ele, né? Ah, que legal. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 11 anos. Eu ia numa igreja católica, né? Eu era católica, fui batizada, fiz primeira comunhão, tudo, né? Mas da minha casa, quem ia era só eu. Uhum. Os meus pais não iam. Meu pai tinha um probleminha com álcool, né? E os meus pais não iam. E aconteceu que, quando eu tinha 11 anos, um tio meu, ele é pastor lá em Cuiabá. Pastor Isaías Pereira, da Igreja Batista da Paz, né? Onde eu congrego hoje. E ele ia inaugurar essa igreja lá em Cuiabá. E ele veio, né? Um irmão de lá de Cuiabá gravar a cidade daqui de Barra Bonita. Porque o meu tio é barra-bonitense, né? Ama Barra Bonita. E ele veio pra cá. E aí ele veio contar a história, porque meu tio cresceu aqui, então veio filmar meu pai, nós, né? O pastor José Pessoa, que foi o pai na fé, né, dele, e veio pra cá. E nessa vinda, ele ficou alguns dias na casa dos meus pais, né? E foi aí que começou o trabalhar de Deus na vida dos meus pais. Por quê? A gente, da Assembleia de Deus em Marcha, né? Antes de ser Batista da Paz, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus em Marcha. E foi nesse dia, né, que esse irmão Carlos veio pra cá e ele falou pro meu pai, convidou meu pai. Vamos, né, num culto, né, do pastor José Pessoa, que é muito ligado ao seu irmão, porque eles estavam fazendo uma surpresa para mostrar nesse dia da inauguração lá na igreja de Cuiabá. E foi assim. Os meus pais foram com ele, até os meus pais relataram, olha, combinaram em casa, não vamos aceitar Jesus, não vamos fazer nenhum compromisso, porque eles vão perguntar, né? E eles saíram de casa assim, né, decididos os dois. E eu não fui nesse culto, eu lembro que eu não fui. E os meus pais foram. E nesse dia, Deus já tinha marcado um encontro com a vida deles, né, e a transformação da vida deles. Nesse dia foi feito o apelo, né? E os meus pais aceitaram a Jesus. E aí, eles voltaram para casa e a sede, né, a vontade de falar como tinha sido o culto. E eu lembro que minha mãe falava muito, Gabi, você vai amar a igreja, tem várias crianças, né, que eu gosto, né, de criança. E aí, ela falava para mim, você vai amar e tudo mais. E foi quando eu comecei a ir. E aí, eu fui num culto também abençoado, que foi naquele momento que eu aceitei a Jesus. Foi bem forte, né? É que hoje é diferente, né? Assim, né? Mas antigamente, né? Quando eu aceitei a Jesus, era algo assim que foi o Espírito Santo mesmo que me impulsionou. Eu lembro que eu até teimei um pouquinho em querer ficar na cadeira, mas quando eu vi, eu já estava lá na frente. Era algo mais forte, chorando.
E foi a melhor decisão da minha vida. E desde então, eu nunca mais, graças a Deus, glória a Deus, eu virei pra trás. Eu quis voltar à minha velha criatura. E você, depois, você conheceu seu esposo na igreja? Eu conheci o meu esposo na igreja. Sempre achei ele lindo, né? Mas ele era da mesma igreja que você? Ele era da mesma igreja, mas ele não ia com tanta frequência, né? Ele cresceu na igreja também, mas assim, tava, né? Na corda bamba, né? Ele não tinha ainda se batizado, né? E ele ia mais aos domingos. E assim, eu sempre achei ele lindo. Foi assim, uma coisa que gostei dele. E aí foi que um dia deu certo. E a gente conversou. E eu comecei a namorar ele com 14 anos. Assim, finzinho de 14, quase 15 anos. Ele foi meu primeiro namorado. E aí, depois a gente casou. Com 21 anos eu casei. Glória a Deus. Namorei ele. E como que foi esse processo seu de renúncia? Porque a gente sabe que aceitar Jesus, fazer essa escolha, é algo extraordinário. Recentemente, dia 12/12, fez 2 anos que eu me batizei. Então, assim, é boas de datas, eu não sou eu. E assim, é algo extraordinário. Realmente a melhor e a maior escolha que um ser humano pode fazer na sua vida. Só que a gente sabe que nada é um mar de rosas. Se a gente sempre tem que estar renunciando à nossa carne, renunciando aos nossos prazeres, e cada um passa por uma experiência diferente nesse processo, né? E como que foi você administrar tudo isso? Porque você passou pela idade da adolescência, né? Tudo isso. Como que foi pra você? Eu lembro assim que eu sou muito decidida, assim. Eu acho que é uma característica minha, uma qualidade. Quando eu aceitei Jesus, foi algo muito forte que aconteceu lá dentro do meu coração. Foi realmente uma mudança de vida mesmo. E eu lembro que fez muito bem pra mim. E eu vi que transbordou muito, né? A presença de Deus na vida do meu pai, que foi... Ele mudou completamente da água pro vinho, que ele era, ele mudou. Eu lembro que ele fazia serviço, bicos, né, de pedreiro. Sim. E o presente que o pessoal dava era vodka, era uísque. E eu me recordo que eu sempre escondi, quando chegava em casa, eu escondia, sabe, no guarda-roupa, pra ele não ver e pra ele não beber. Então, assim, foi algo muito forte. Então, eu tinha minhas amigas, eu tava com 11 anos, e eu lembro que eu sempre gostei muito de falar das experiências que eu tinha com Jesus. Sim. Então, eu estudava no Castelinho, eu tinha uma galerinha lá, nós somos amigas até hoje. Legal. Né? A gente tem um grupo no WhatsApp que até hoje a gente se fala, às vezes a gente se encontra. E eu lembro que eu tinha sede de falar de Jesus. Então, assim, o que eu vivia, eu deixei de viver. Eu não tive essa dificuldade. Porque, assim, antigamente também, olha, eu tinha ido pra baile. Mas eu lembro que quando eu comecei a querer ir, aí mudou a lei. Que aí acho que não podia ir mais. Só podia ir acompanhado dos pais. Então eu fui, assim, uma matinê. Eu fui em uma matinê, também não gostava muito. Fui em uma matinê e fui num baile do Havaí. Então, assim, essa foi a minha vivência, entendeu? Porque quando a gente é tomado mesmo pela presença do Espírito Santo, né? Porque tem um lugar no nosso coração que somente ele ocupa. E quando a gente é tomado, nada mais preenche. Ele já é mais... Viu? É igual o que fala, quem pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe. Exatamente. E eu tinha muita vontade de falar do que eu vivia. Então, eu me recordo que eu chegava na escola na hora do intervalo ou antes e fazia mesmo, sabe? Algumas amigas sentavam assim e eu sempre falei muito da volta de Jesus. Era o que eu mais gostava de falar, sabe? Do arrebatamento. Da volta de Jesus. Como assim? Jesus vai voltar? Não, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, ele tá voltando e logo, logo ele já tá voltando. Eu até lembro que tinha um moço que falou assim, você tá louca? Eu falei, Jesus vai voltar. E eu ainda falava assim, meu passaporte tá garantido pro céu. Hoje eu vejo ele, né? Eu falo assim, Jesus ainda não voltou, mas ele vai voltar. E eu continuo falando a mesma língua, Arthur. Então, assim, eu não tive essa dificuldade. Eu já abandonei algumas coisas, sabe? Com certeza, consequentemente, a gente se afasta um pouco das amizades, né? Mas essas minhas amigas, elas entenderam que
o que aconteceu, o processo que aconteceu na minha vida, que com elas aconteceram de outra forma, mas comigo foi dessa forma. Então, assim, eu já não ia mais, eu comecei a me envolver muito cedo, porque também antigamente era assim, eu fazia tudo, né? Era teatro, eu tava, criança. Então, assim, qualquer coisa que tinha na igreja, eu tava junto. E aí é uma consequência, né? A gente vai se afastando das amigas, né? E é aquilo que você falou, tudo da igreja você participava, né? E participa até hoje também. Hoje eu tô um pouquinho mais assim, mas estou participando aí. Toda oportunidade. Aquela assim, mas assim, Gabi, não, hoje eu tenho melhor. Mas é exatamente assim, porque quando você vai se envolvendo mais com as coisas de Cristo, isso vai te preenchendo mais, vai preenchendo mais seu coração. É igual a Ieda mesmo fala, né? Conforme aquilo que você mais alimenta, aquilo que vai ter mais força. Exatamente. Né? Exatamente. E você ter essas amizades hoje é incrível também, né? Porque as pessoas vão ver a diferença, né? Muitas pessoas aceitam Jesus e se afastam das outras porque acham que você é melhor que a outra e acaba, às vezes, afastando do verdadeiro evangelho, né? E hoje eu acredito, assim, que vendo, né? Hoje, né? Porque todas nós, algumas casaram, né? Outras não. Mas o nosso grupinho lá, né? A gente divide pedido de oração, conselho, né? Tem até uma amiga nossa que, infelizmente, ela perdeu um filho. Então, assim, a gente participa disso, né? E agora ela engravidou de novo. Até no dia que a menininha dela nasceu, foi no dia que Deus deu oportunidade, né? Pra mim, que foi quando eu fiz a cirurgia, né? Da Cerclade, que depois a gente vai chegar nesse... Então, assim, a nossa vida é essa. Tem até uma amiga que liga, Gabi, olha, acontece isso e isso comigo, me ajuda, entendeu? Em conselho. E, assim, é porque confia, né? Exato. E, assim, eu acredito também que eu não tenho esse julgamento, né? É assim, a gente abraça. Sim, você fala o que você vive e elas falam assim, a Gabi é a mesma com os 11 anos. Exato. Que conheceu Jesus e não tem aquilo, não tem outra via. Não tem como ela falar assim, ela falava de Jesus, o outro não. Ela vive e ela prega, ela prega que ela vive. E eu dou graças a Deus por isso que quando eu trabalhei, né? Eu trabalhei aqui no Hospital de São José, na Barra. E eu trabalhei 8 anos lá. E assim, no dia que eu saí, que eu pedi a conta, eu tive essa sensação. Eu falei, agradeci a Deus mesmo, porque eu entrei falando uma língua e eu consegui sair da mesma forma, sabe? Acreditando em Cristo e Ele sendo o tudo na minha vida, sendo suficiente na minha vida. E isso é bem legal. E realmente é você, em todo lugar, você ter a oportunidade de representar Ele. Exatamente. Porque não é fácil, né, Gabi? Não. Ainda mais quando a gente vive um ambiente, né, por exemplo, no hospital, um ambiente cristão, onde todos andam na mesma fé. E o hospital é algo, assim, que você tem que ter muito psicológico, você tem que realmente ter fé, ter esperança, levar isso para as pessoas. Então, Cristo tem que estar em você, né? Quem tem que estar e tomar cuidado para que não se corrompa, né? O hospital é um lugar propício, né? Exato. Para se falar de Jesus, né? É um lugar onde eu sempre saí de casa pensando, eu escolhi estar lá. O paciente não. Então, eu preciso fazer da melhor forma. E até hoje eu encontro, sabe? Algumas pessoas assim que falam... Você me deu um mão no braço no corredor do hospital. Você me falou um bom dia. Porque assim, eu gosto muito, né? Bom dia, boa tarde. Então, assim, são coisas que a gente vai plantando, né? E aí chega uma hora que, graças a Deus, né? Pra glória dele, vem a colheita, né? Tem pessoas que passaram pela minha vida, né? Pela nossa vida. Gabi, o que eu queria saber de você, eu sei um pouquinho dessa história, que eu participei um pouco dela. Mas eu queria que você contasse pra gente a história do seu filho, como foi. Porque a gente sabe que teve um mover gigantesco de Jesus aí no meio. Todas as vezes que você compartilha, quantas pessoas já escutaram e se sentem tocadas e têm esperança. E eu falo assim, eu sempre falo pra Sara, eu falo, gente, é maravilhoso ver isso, porque... Esses dias atrás, eu tive uma cliente minha, eu participei de tudo isso dela, e eu falo assim, não tem como não lembrar dessa história. Você falando, não, gente, tem que ter fé na hora de Deus, e vai dar tudo certo. E eu falo assim, e o seu otimismo ali, né, que a gente vai falar otimismo, mas a gente sabe que é fé.
no meio de toda aquela caminhada que você podia ficar triste, mas você olhava pro seu rosto, talvez no seu quarto você chorasse. Mas quem olhava na sua cara, você tava sorrindo, ó, não, gente, tá tudo certo, vamos lá. Então compartilha um pouquinho com a gente. Então, esse processo na minha vida foi um processo... Eu demorei 8 anos pra me engravidar, né? Eu tenho 12 anos de casada agora, né? E eu demorei 8 anos pra me engravidar. No comecinho, né? Porque assim, é um ano, né? De tentativa naturalmente, né? E aí depois os médicos já começam a querer investigar. Então assim, eu fui em vários médicos, né? Fui em alguns que falavam que eu não ovulava. E aí você já recebe um balde de água fria, um choque, né? Poxa, como eu não ovulo, né? E aí começou, depois de um ano, a gente começou a procurar ajuda. Mas desde quando vocês casaram, um ano depois já começou isso, Isso, depois que eu casei, na verdade, eu tomei remédio um ano antes, assim, e aí depois eu não me dava muito bem com nenhum tipo de medicação, e aí a gente conversou e falou, vamos deixar acontecer. Sim. Se acontecer, vai ser bênção, né? Então foi isso, depois de um ano, deixando acontecer, e aí, né, eu sou muito reguladinha, certinho, né, e não aconteceu, e a gente foi procurar ajuda. Enfim, né, a gente fiz vários exames, vários, alguns bem doloridos, sabe? E procurando respostas. E nenhuma resposta foi assim, não teve um diagnóstico, né? Olha, vocês não podem engravidar por isso. Não. O médico não tinha o que falar, assim, né? Não tinha uma infertilidade sem causa, né? Mas mesmo assim, a gente vai vamos tomar um indutor de ovulação, né? Eu falei, doutor, mas eu ovulo, né? Porque eu menstruava todos os meses, tudo certinho. Nunca atrasei nada, nunca atrasou a minha menstruação. Nunca tive nem assim. Poxa, é agora? Não. No comecinho, não. E aí, eu falei, doutor, mas a gente vai tomar indutor? Ele falou, vamos tomar, né? É uma carta na manga que a gente tem, vamos tentar. E eu lembro que a gente toma o indutor, depois a gente vai fazer o exame, né? Cheio de folículos, né? E nada. Não tinha nada, assim, falando que não conseguia. E fiz um exame também que chama esterossalpingografia. Que é um exame bem dolorido esse, né? Que ele faz o caminho das trompas, né? Pra ver se tem as trompas estão entupidas. E aí o Google fala assim, né? Olha, quem faz esse exame, se tá entupida, depois que faz, que coloca, desentope e engravida, porque é contraste que coloca, né? E aí a gente vai naquela esperança, né? Fiz o exame, também não tava entupida, também não engravidei. Enfim, no comecinho, eu tinha, assim, uma certa dificuldade em trabalhar esse sentimento dentro do meu coração, né? Não vou falar que foi fácil, né? Igual a Eda falou. É que eu tenho essa facilidade, eu acho, que Deus dá pra gente, né? A gente luta as nossas guerras lá na nossa casa, né? Mas eu tive isso no meu coração. Como eu trabalhava na saúde, né? Eu preciso chegar e dar o meu melhor sorriso. Então, eu sempre tive isso no meu coração. E eu também não tenho essa de falar muito, sabe? De falar... uma dificuldade, eu falo mais assim com Deus, né? Sim. E aí, a gente tentando engravidar, não conseguiu. Eu descobri, no ano da pandemia, eu já estava trabalhando em dois lugares. Eu trabalhava no consultório médico e trabalhava no São Francisco. E minha menstruação começou a desregular. Eu comecei a menstruar 2 vezes no mês. E eu falei, nossa, alguma coisa tá errado, né? É que a gente vai esquecendo, né? Depois eu vou falar isso, mas eu lembrei de uma outra coisa. E eu falei, vou procurar ajuda, né? Fui na minha médica e aí eu descobri que eu estava com pólipos, né? No fundo do colo, do útero, na parede do fundo, onde o embrião cola. Ainda ela falou assim, olha, Gabi, se você tá tentando engravidar, não vai conseguir mesmo. Você precisa retirar esses pólipos, porque é ali que o embrião, ele vai grudar, né? Pra formar a casinha. Eu falei, então tá bom, né? Foi assim, uma notícia difícil, mas eu falei, não, tá aí, vamos, né? Mirar. Deixa eu te cortar um minutinho. Nunca descobriram nada, só isso agora? Só isso agora. Mas assim, eu sempre fiz exame. É tudo normal. Lembrando que eu nunca tive pólipo. Nunca tive.
Porque pólipo é algo que Mas não que nasce, que já tem aquilo. não, é algo que nasce, né? Fala que é um crescimento desordenado de células, né? Então, ele pode crescer em qualquer lugar. Então, assim, pra também não falar que foi o pólipo, porque aí tem gente que fala, né? Ah, não, é o pólipo, então tirou e engravidou. Falei, não, porque também eu tirei e eu só demorei 8 meses pra me engravidar depois do pólipo. Antes do pólipo, eu ouvi uma palavra e que Deus falou no meu coração pra mim começar, no meu tempo de espera, começar a materializar o meu sonho, né? E isso é bem legal falar, porque a gente foi viajar, né, pra praia, eu e o Israel, e eu fui na Riachuelo e falei assim, vamos comprar um bolinho, né? Aí ele pegou e falou assim, ah, vamos, né? E eu comprei aquele que vem de 2, um kit, né? Um amarelinho e um branquinho, bem pequenininho, né? E eu trouxe. E assim, muitas vezes, né? Não eram todas os meus devocionais, as minhas orações, mas em algumas orações, Deus me falava pra mim ir lá pegar o body, sabe? E pra mim ir lá no quarto e fazer, né? O meu filho, dormir. Eu lembro que eu orava, sabe? Muito. E bem legal essa. Eu lembro da piscina. Gabi, tudo certo. Porque isso foi muito assim, muito forte. Não eram todas as vezes, mas às vezes que ele me falava pra fazer isso era muito forte. Só que eu aprendi a orar. Nesse tempo de espera, eu aprendi. Eu comecei a orar assim, Senhor, eu não os conheço. Eu falava, né? Eu falava no plural, quer dizer que algo pode acontecer, né? Jesus? Ó, lembra que você comprou 2. Você comprou 2, bem Acredita, acredita. tem um aí, né? Ó, no amarelinho, que não, agora. E eu falava assim, Senhor, eu não os conheço, mas o Senhor os conhece, né? O Senhor sabe, né? Eu creio que os meus filhos, eu sempre falei assim, os meus filhos, eles já existem no mundo espiritual, eu sei que o Senhor já os conhece. E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, sabe? Eu sempre falei assim, os meus filhos, eles têm dia pra nascer, tem ano, tem um momento certo de eu viver isso. Então, assim, isso foi mudando o quadro, sabe? E aí Deus sempre me falava assim também pra mim viver, não ficar esperando, né, parada. Então, aí eu só tava trabalhando em um emprego, aí eu consegui entrar no São Francisco, que graças a Deus também uma enfermeira amiga minha falou, Gabi, me ligou, Gabi, tá querendo ganhar um dinheirinho aí extra? Eu falei, nem tava procurando. Aí eu falei, falou, Gabi, é a sua cara aqui, vem trabalhar com a gente. E eu fui. Então, assim, ele foi me ensinando a viver, a ir vivendo. E isso foi bom pra mim, porque assim, conforme as pessoas vinham falando, né? Porque nesse momento algumas pessoas, elas sempre falam, né? Ué, não vai ter filho, nossa, não vai engravidar. Então, eu consegui viver de uma outra forma. Aí foi depois, né? Então, foi isso nesse tempo de espera. Aí depois eu descobri o pólipo, fiz a cirurgia. E aí, depois de 8 meses, eu engravidei, né? E aí, foi assim demais. Porque eu esperava, mas não esperava, né? Eu tenho que te contar uma coisa antes de tudo isso. Antes. Fica à vontade. Que tem muito a ver também. Eu tenho uma amiga, né? A Viviane. E ela trabalhava comigo no consultório. Que tem muito a ver o testemunho dela com o meu. Preciso contar, né? Ela casou depois de mim. Eu casei antes, né? Então, e ela era mais velha que eu. E o sonho dela era engravidar. Então, nós duas estávamos assim nessa de tentar engravidar. E ela trabalhava comigo lá no consultório. E aí, eu fiz uma oração. E assim, não foi uma oração formal, assim, lá no meu quarto. Não foi, foi uma oração assim, que eu falei com Deus, assim, né? Minha mãe tava perto ainda. E eu falei assim, Deus, falei pra ele, não dá um filho pra mim antes do Senhor dar pra ela. Falei assim. E eu lembro que minha mãe falou assim, Gabriela, cuidado com o que você fala, porque, né, Deus, ele leva a sério aquilo que a gente fala, né? E eu falei, mãe, eu tô falando do fundo do meu coração, eu tô falando mesmo assim, porque eu não vou conseguir ver ela. A situação dela era um pouquinho mais complicada. Ela, por ser mais velha, ela não tinha uma reserva ovariana muito assim, né? E era mais difícil pra ela.
E eu via que toda vez que ela voltava do médico com uma notícia, nossa, ela vinha muito triste. E assim, eu já tava vivendo de uma forma diferente. E ela ainda não, ela tava sofrendo mesmo, sabe? Assim, e eu vi aquilo e eu falei isso. E aí, depois de 2 anos dessa oração, ela engravidou. E eu lembro que eu não tava no consultório, ela me ligou. E ela falou, Gabi, onde você tá? Eu tava dirigindo. Aí ela falou assim, tem uma coisa pra te contar. E eu falei, o quê? Ela falou, tô grávida. Nossa, foi assim... O Espírito Santo, assim, me visitou de uma forma, sabe? Meu Deus. Uma alegria tomou conta do meu coração. E eu sei que Deus não fez isso porque... Porque Deus, ele é Deus, né? Ele sabe, né? Mas assim, sabe quando a gente ora? Pode ser, né? Pode, Senhor, faça a tua vontade. Eu sei que ele faz a vontade dele, né? Não foi porque eu orei, né? Mas assim, ele se importa, né? Com... Na realidade, eu acho assim, eu trabalho com... Eu tenho um sonho de ser mãe, eu trabalho com mão de grávida, e a gente fala assim, mas você vê a alegria. E Deus vai falar assim, não, só o coração dela, ela tá querendo uma coisa, mas ela quer que a pessoa se realize aquilo. E essa alegria. Então eu falo que é maravilhoso. Tipo, o Deus, ele fala assim, ele conhece nosso coração. Isso, ele sabe da intenção, da motivação. E eu não ia conseguir curtir a minha gravidez sabendo que esse era um desejo dela e eu trabalhando com ela, né? E aí ela me contou e assim, Deus falou assim no meu ouvido, sabe? Eu senti assim, tá chegando a sua hora. É como se eu recebi uma resposta da minha oração. Naquele dia que ela recebeu a notícia do positivo, veio no meu coração, sabe? Sua hora tá chegando. E foi uma resposta. Porque quando a gente espera, a gente não sabe se vai acontecer. Eu não sabia se isso... Assim, a gente acredita, a gente confia, né? Mas assim, é muito... Porque isso é muito de Deus, né? Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, da forma, no tempo dele. E às vezes, para algumas pessoas, ele não faz dessa forma. Às vezes a gente quer de uma forma. E assim, nesse processo, eu sempre, quando a gente ia em consulta, eu sempre falava pro meu esposo, falava, Israel, vamos se preparar pro não. Né? A gente quer, a gente tem esperança, mas assim, vamos se preparar, talvez, e se não acontecer? Tá tudo bem, nós vamos continuar felizes, nós vamos continuar servindo a Deus, entende? Então, eu sempre ia preparando ele também, né? Eu e ele. E eu lembro que antes também, olha, quanta coisa, né, que vai acontecendo antes. Eu já estava grávida e eu não sabia, né? E eu marquei uma consulta, não com a minha médica, fui ouvir uma outra opinião. E eu entrei, né? E eu relatei que eu tava com um pouquinho de dor, né? E ele pegou e falou assim, Gabriela, 8 anos, você nunca teve um positivo? Nunca? E eu falei, nunca. Ele falou, então, minha querida, desiste. Naturalmente, isso não vai acontecer. E eu já estava grávida. Ele falou assim, eu acho bom você começar a procurar outros meios, né? Pra você conseguir engravidar. E aquilo, sabe, eu sinto, assim, lembro que não desceu no meu coração aquela palavra. Não fez morada, sabe? Eu ouvi a consulta, ele me pediu todos os exames e me pediu novamente aquele esterossalpingografia. Muito dolorido. E eu entrei no carro, eu falei, ele me examinou aquele dia, né? Ele falou assim, essa dorzinha deve ser alguma coisa, gases, alguma coisa. E eu entrei no carro, eu falei pro Israel, eu não vou fazer nenhum exame, não vou fazer. Não quero fazer, eu não quero, sabe? Assim, eu não vou fazer. E aí, eu descobri acho que naquela semana, não me lembro muito bem. Eu descobri, e que também na nossa família, né, teve bem pertinho, né, um sobrinho do Israel, que também engravidou, né, que é a Larissa e o Júnior, né, eles engravidaram. E no domingo, né, eles contaram pra gente, né, e o Israel, né, eu lembro que uma pessoa falou assim, nossa, olha, você vai ser tio-vô. Pai nada, né, você vai ser tio-vô. E ele falou que ele ficou com aquela palavra, assim, sabe, no coração dele, deixou ele um pouquinho triste. E aí eles contaram no domingo, na quinta-feira, eu descobri que eu tava grávida. E aí eu fiz o teste já de sangue, né, já fiz, porque eu tava me achando esquisitinha, assim, mas eu fui fazer. Aí eu fui fazer, cheguei lá, as meninas, porque um pouquinho antes, eu cheguei a fazer, né, um teste, antes, assim, bem antes. Então, as meninas do laboratório também já me conheciam, já sabia da minha história, né,
desse tempo. E aí, eu fiz o exame e voltei pro consultório. Eu voltei, não demorou muito no meu telefone do laboratório ligou. Sim, não, né? Não pode ser. E aí, a Viviane, essa minha amiga, tava trabalhando comigo, falou, atende. Aí eu atendi, aí a mocinha do laboratório falou assim, Gabriela, aí eu já falei, não. Eu falei, não. Aí ela falou assim, você acha, menina, que eu vou brincar com uma coisa dessa? Vem aqui, volta aqui que eu quero que você vê que deu positivo. Descobriu o sexo do filho dela? Eu. As mulheres do laboratório, parece assim, ninguém pode saber. E aí eu peguei e desci. E assim, eu não chorei, sabe? Eu não tive essa sensação, assim. Eu me sentia em outro lugar, assim, sabe? Uma paz, assim, no meu coração, uma gratidão, uma graça. Maravilhoso, né? E aí eu lembro que eu desci e cheguei lá, elas estavam chorando, assim, porque eu também tenho uma madrinha, que foi madrinha do meu casamento, trabalha no laboratório. E ela tinha me visto lá, né? Ainda eu falei pra ela, Sandra, não conta pra ninguém que eu tô aqui. Porque parece que, da outra vez que eu fui fazer, né? Aí parece que aparece pessoas, né? E aí depois você fica assim, né? Ai, deu positivo, né? Não, né? Então, assim, dá aquela coisinha, né? E aí eu lembro que as meninas estavam chorando, aí eu fiquei assim, sem reação, não conseguia chorar. Eu não conseguia, sabe? Não conseguia, eu ficava pensando assim, que eu não tava entendendo. Meu Deus, tava se realizando, eu tô com um bebê aqui, nossa! E assim, foi muito, muito mágico isso. E assim, isso. Aí eu voltei, aí eu comecei os preparativos pra contar pro Isael, né? Aí eu fui, fiz um presentinho, um borinho, né? Adivinha quem vai ser papai? Outra coisa também que é tudo detalhe, né? Que Deus, ele ouve a nossa oração. E eu pedia pra Deus assim, falar, Senhor, podia ser, né, ou em agosto, né, pra mim, ó, falava assim pra Deus, ou assim, ou em dezembro, pra mim contar pra todo mundo no Natal, ou em agosto, que é o aniversário do Israel, né, ele faz aniversário dia 26 de agosto. E eu falei assim, nossa, poderia ser, né, e outra coisa também que eu orei, eu falei assim, Senhor, se o Senhor for me dar um filho, já me dá já. Porque assim, nossa, olha, eu tô com... Eu tava com 31, né? Eu falei, já dá já, sabe? Não deixa muito assim, com 35, 36, eu queria já. Ó, outra coisinha que sabe? Você vai entender que você tivesse casado, você não era nem que você fez, porque aquela coisa com Deus, Deus, sabe? Na sua vontade, mas se for desse, eu tenho dado também, você dá essa data aqui, ó, mas assim, minha opinião tá na sua vontade, mas você precisa dar uma dica aqui. E eu achei muito lindo isso, porque foi em agosto que eu descobri, porque no domingo foi o Dia dos Pais, né? E aí na quinta-feira eu descobri, e aí eu preparei um presente, aí deu certo que eu comprei uma camisa pra ele, coloquei o body dentro, né? Eu falei, eu vou já te entregar o presente de aniversário. E aí, presente, mas já presente? Eu falei, já. E aí ele não acreditou também, né? Que o sonho da vida dele sempre foi... Hoje, com o João Lucas, ele fala, sabe? Quando tá andando, assim, na rua, de mãozinha dada, ele fala... Nossa, Gaia, sempre foi o desejo no meu coração andar, sabe? Com meu filho, né? E hoje ele vai soltando algumas coisas. No tempo lá de espera, que ele é bem, né? Ele guardava pra ele. E aí eu contei. E nesse dia que eu contei, ele falou assim... Gaia, é sério? Eu falei, é sério? Você acha que eu vou brincar com uma coisa dessa? É sério? E aí, ele nem conseguiu ver o teste lá, né? Aquele que fica assim, Ele nem conseguiu ver. Aí ele falou assim, ele falou, mas você não quer esperar um pouquinho pra contar? Eu falei, esperar? Eu nem tanto tempo, ela não tá entendendo. Eu tô grávida. Eu falei, eu preciso contar pro mundo inteiro ouvir que eu tô grávida. Por quê? O que eu entendia? Acho que ele queria... poupar, porque geralmente o pessoal fala que tem que esperar um tempo pra contar pra... eu tava de 6 semanas. É de risco ainda, não tem? 3 meses. Imagina, eu ia esperar 3 meses. Eu tava com 6 semanas. Mas isso é todo um processo que a gente sabe que pode acontecer de perdas. Isso pode acontecer. Exato.
Mas quando você tem uma promessa e Deus te fala uma coisa, ela tem E ela entendeu a promessa, né? Que é o... Era isso que eu tinha. Era isso. Se você ter medo, eu penso nisso. É uma coisa que eu já me questionei pra Deus. Eu já falei assim, Deus, se eu ficar grávida, quanto tempo tem que esperar pra contar pras pessoas? Porque você até fica, né? Tem que ser espera. Só que você não contar pra mim. Não conta conta. Ele fala assim, se você tem a fé, você fala, Deus, se acontecer algo... Exatamente. Foi o que eu falei pra ele. Eu falei, Léo, é assim, ó, eu tô grávida, Deus nos deu. O que a gente mais desejou, ele nos deu, tá aqui dentro de mim. O amanhã, eu falei assim, o amanhã a Deus pertence. Eu vou viver o hoje, o grávida. Eu vou contar. Eu vou ir contar agora pra todo mundo. Pra todo mundo. Para ver, eu não vou dar pra todo mundo. Pra quem eu puder contar hoje, eu vou contar. E foi o que eu fiz. A gente passou na pizzaria, comprei uma caixa de pizza, coloquei o teste dentro e fui. Aí fui, né, na minha mãe, na minha sogra, depois eu fui nos irmãos dele, né? E pra quem eu não consegui ir na casa, eu liguei de vídeo. Nossa, eu fiquei até, sei lá, 2 horas da manhã. Eu tenho teste. E detalhe que no São Francisco, no outro dia, eu não trabalhei. E assim, mais legal que a minha chefe falou assim, vai curtir essa notícia. Eu fiquei no telefone, ligando pra todo mundo de vídeo. E todo mundo que chegava, eu contando. No outro dia eu cheguei já com o teste. Porque também, algumas meninas que trabalhavam comigo nessa época no São Francisco, trabalhou comigo no hospital. Algumas foram no meu casamento e me acompanhou e sabia, né, do desejo que eu tinha no meu coração. E aí, até tem uma amiga minha, a Daia, né, que ela chegou, eu tava esperando ela lá no corredor e o teste assim. Aí, nossa, foi assim, uma alegria que tomou conta daquele lugar. E é isso também que eu gostaria de falar, né, que é legal lembrar, que essa notícia, assim, ela trouxe pra mim, né, alegria e transbordou essa alegria na vida de muitas pessoas. Porque essa notícia, eu até falo pra ele, né, pro João Lucas, eu falo, você é muito amado. E a sua vinda trouxe esperança no coração de muitas pessoas, trouxe alegria, trouxe pra perto algumas amizades que estavam longe. Então, assim... E prova do que Deus existe e ainda faz milagres. Exatamente. Assim, ele ouve a nossa oração. Com certeza. O nosso Deus, ele ouve, ele se importa em ouvir cada detalhe daquilo que a gente pede. A gente só precisa falar com ele, né? E esperar, e acreditar, e confiar, e descansar o nosso coração. Então, eu lembro também que um louvor, né? Aquele do Gabriel Guedes, tu és um bom pai, é quem tu és. E eu sou amada por ti. E foi o que eu senti nesse processo. O quanto que eu sou amada por Jesus. E depois que eu entendi isso, tudo mudou, né? Mudou lá atrás, no meu processo de espera. E mudou também o que eu vivi na gestação, né? Que aí eu já posso contar tudo assim. Já pode. Eu falo que tudo acho que tem um propósito, né? No meio de tudo isso. As pessoas, ele falava assim, tem um propósito dela esperar esse tempo, porque eu preciso trazer pessoas que através da vida dela... Exatamente. Vai ver eu aqui, né? Exatamente. Porque assim, não tem assim, né? Meu pai fala... ele fala assim, não, que ele falava com Deus, nossa, será que eu vou ficar velhinho, né? E a Gabi não vai, né? Falava com Deus, né? Falava, a Gabi não vai ser mãe, né? E aí, hoje, ele fala assim, nossa, eu olho pro João Lucas assim, eu fico olhando pra ele, olhando, e eu não canso de olhar. Eu falo, meu Deus, como que o Senhor é bom, né? Como o Senhor é fiel. E eu lembro que quando eu fui contar, é só ele que não entendeu. Eu levei uma caixa de pizza, né? Ele falou, nossa, minha família é grande aqui. Ela trouxe uma caixa de pizza só. E aí eu falo, gente, abre a pizza, abre, né? E aí na hora que minha mãe abriu, minha mãe pulou, né? Que hoje eu mostro esse vídeo pro João Lucas, ele, ai, a vovó, que ele dá risada, que ela pulou muito. Porque minha mãe sonhou também. Ela sonhou, na semana ela sonhou. Que eu contava que eu tava grávida, né? E pra me poupar, assim, né? Ela nunca contou pra mim. Ela não me contou nada. E aí, quando eu contei, eu sonhei. Ela falava pro meu pai, né? Eu sonhei, eu não falei que eu sonhei. E foi isso, foi assim, uma explosão. Realmente, de graça, de bondade, de alegria. E aí, eu aprendi também, né? Achando que minha gestação ia ser tranquila, que ia ser fitness. Porque eu tinha uma vida muito agitada, né? Eu só trabalhava e tudo mais, e eu achei
E eu achei que a minha gestação também ia ser, né? Mas é mais uma vez Deus me falando que o trabalhar dele, o que ele tem pra minha vida, pra nossa vida, é o oposto daquilo que a gente... Então eu pensei de uma forma, mas ele, né, fez de outra. Então assim, já que eu descobri, eu fui fazer um exame e eu descobri que eu tava com um descolamento, né? Mas eu não tive sangramento, eu não tive nada, nada. Que fala é retrocoriônio. Eu não lembro mais ou menos, mas é mais ou menos isso. Um descolamento lá. Não é descolamento de placenta, nada. Aí ela falou, olha, repouso. Então eu já vim, né? E fiquei de repouso. Aí depois eu voltei. Não lembro muito bem, acho que com 10 semanas. Não lembro. Voltei. Não, Gabriela, tá tudo bem. Na verdade, acho que não era nenhum descolamento. Era só porque o embrião, ele tava ainda em processo, né? De se firmar lá no colo. Então, não tem nada. Eu falei, ok. Aí, quando eu tava entrando no 5º mês, eu perdi, né, o tampão mucoso, né? Que a gente só perde quando vai ganhar o bebê, né? O organismo já tá entendendo que eu tô entrando em trabalho de parto. E eu perdi, né? Eu sou da área, mas eu nunca fiquei grávida, então eu não sabia que aquilo. Não sabia que era, né, o tampão mucoso. Eu achei que eu tava produzindo Normal, bem. normal. Isso aí é uma coisa que você fala, e nunca fica. A minha prima aconteceu isso, mas, tipo, a sobrinha, a priminha minha, nasceu de 8 meses. Ela tava no banheiro, ela perdeu e ela nem tinha. E ela já tinha tido um filho. Porque ela assim, eu já tinha filho. É normal. Então, eu tô ótima, então. E aí eu fui viajar, né? Fui pra praia com os meus pais e tudo normal, né? Já tinha perdido, mas assim, não aconteceu nada, não tinha sangramento, achei que era normal, fui viajar. Voltei e tinha marcado, já tava marcado esse médico, né? Que eu ia medir o colo do útero, né? Nesse dia, né? Aí eu fui, normal também, sem dor, não tive nada, fui. Cheguei lá, ele foi medir o colo do útero, né? E aí eu fui diagnosticada com, chama insuficiência íntimo-cervical, né? Que o colo do meu útero é curto. Isso é uma condição minha, né? Não é que o João Lucas quis nascer antes do tempo, não. Eu não iria conseguir dar continuidade na gestação até o final, né? Então já tava até com um sinal de afunilamento, né? O colo já tava aberto já. E porque eu perdi o tampão, subiu uma bactéria, né? Que chama Slude, né? Que tava lá com ele nadando, né? E aí o médico... E essa bactéria, ela pode causar também uma má formação. E ele tava em processo de formação, né? Com quase 5, não tava pronto ainda pra viver, né? E aí... Eu lembro que o médico, na hora, falou, olha, Gabriela, você tá com o colo curto e a gente precisa... Vou ligar pra sua médica. E ainda ele falou, não levanta. E até então eu tava andando, tudo. Ele falou, não levanta, fica aí. Ela ligou. E naquele dia mesmo, dia 29 de novembro, fez 2 anos agora. Eu passei por uma cirurgia, dei uns pontinhos no colo do útero pra me segurar a gestação. E aí, ele falou assim, olha, a gente vai ver, né? Repouso, né, absoluto, né, pode tomar banho, ir ao banheiro, né, que tem caso que nem pode, né, assim, né, que tem que ser, mas eu fazia tudo sentadinha, de repouso, e ele pegou e falou, pode ser que ele nasça, né, com 34, vamos ver, com 35, né, vamos ver até quando que ele vai chegar, com 36, né, faça a sua parte, né, porque... E eu vim embora, né, fiquei internada 3 dias, tomando antibiótico, né, por conta da bactéria. E quando eu voltei pra casa, a minha oração foi essa, assim. Eu falava, Deus, eu queria tanto, sabe, que meu colo crescesse. Eu queria chegar lá, fazendo assim pra Deus. Eu queria chegar lá e que o médico ficasse assim de boca aberta. Falou, Gabriela, o colo do seu outro cresceu. E aí, eu também não foi uma oração assim, sabe? Eu lembro que meu pai tava colocando piso lá em casa. Eu falava, ai, pai, sabe, eu queria muito isso. Falei, ai, Jesus... Ele falou, Gabriela, creia, né, fale, né. E aí eu voltei lá. E aí eu lembro que tava próximo do Natal, isso, né. Aí eu voltei lá e fui fazer o exame de novo, né, pra ver como é que tava. E ele falou assim pra mim, assim, Gabriela, o colo do seu útero cresceu 1 centímetro. Aí eu falei assim, não, doutor. Pede, por favor. Aí eu falei assim pra ele, doutor, mas me explica isso, cresceu por quê?
porque eu fiz a cirurgia de cerclagem. Por quê? Porque cresceu. Aí ele falou desse jeito, né? Infelizmente, assim, né? Só tava eu e o Israel lá, né? Eu queria ter filmado isso, né? Que às vezes cai no esquecimento, né? Né? Mas ele falou assim, olha, Gabriela, existe um estudo muito recente de que com o tratamento que você fez, pode ser que o colo cresça. E eu falei, não, doutor. Eu falei assim, eu tô vivendo um propósito de Deus na minha vida. Esse filho que Deus me deu é um propósito na minha vida. E eu creio que isso tá acontecendo porque eu orei. Porque Jesus responde nossa oração. E não é porque eu sou boa, não é isso. É porque a bondade, a fidelidade dele dura para sempre. Para sempre. E naquela hora eu abracei o médico assim, me tornei até amiga da enfermeira que tava lá, porque ela ficou chorando, eu abracei ela. Ela falou, olha, que presentão de Natal, ela falou, né? E eu falei assim pra ele, o nome de Jesus, ele tem que ser engrandecido pra todo sempre. E aí o médico falou, e me conta, né? Me conta até quando ele vai chegar, né? Me conta, né? E eu fui indo. E pra glória de Deus, eu tenho até lá o exame, né? Guardadinho, risquei lá, já mandei no mesmo dia pro mundo inteiro. Meu colo cresceu, gente. Meu colo cresceu. Era tanta, assim, alegria que eu tinha no meu coração. Porque, assim, eu procurei no Google, eu procuro lá. Às vezes, né, fala tanta coisa, né? Eu não sei. Pode ser que daqui pra frente alguma pessoa possa falar, alguém, acontece. Pra mim, foi milagre de Deus. Amém. Eu não tiro nada de Deus, tudo é dele, tudo é por ele, para ele. Esse é um louvor que eu cantava lá atrás, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu sempre falei isso. E eu sempre também falei, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, ele é suficiente. E essa foi uma frase, né, que eu levei, assim, pra minha vida. Jesus é suficiente, eu preciso ter ele. Se eu tiver ele, eu tenho tudo, eu tenho todas as coisas. E eu liguei pra todo mundo e também foi, assim, um mover, todo mundo chorando. E eu me senti agraciada, eu me senti amada. É isso. Eu falo assim que o segredo de um relacionamento com Deus é não olhar pra Deus e achar que ele é um pai carrasco, Uma moeda de troca. exato. É olhar pra ele e saber que ele é bom, né? Ele é bom, ele é fiel, ele é lindo, né? E assim, eu me sinto assim, sabe? Então esse foi meu processo de espera, de viver esse meu milagre. Essa foi uma experiência que eu tive com Deus. E é assim, o que eu falo, né? Que quando a gente tem experiência com Deus, ninguém tira da gente. Pode ser que qualquer pessoa fale qualquer coisa. Eu sei aquilo que eu vivi lá, né? Essas 37, né? Ele nasceu com quase 38 semanas. Graças a Deus, nasceu perfeito, né? Eu sei do que eu vivi lá todo esse tempo, né? Eu aprendi a renunciar à minha vida. Todo mundo falava assim, Gabi, não acredito, como que você tá conseguindo, né? Uma pessoa tão agitada, tão... Eu aprendi a renunciar, né? Porque pra gente gerar uma outra vida, a gente tem que renunciar a muitas coisas, né? E foi o que Jesus fez, né? A gente aprendeu com ele, né? Ele é o maior exemplo. Ele renunciou à vida dele por amor. E vida. E vida abundante, né? E abundante, assim, a gente fala de abundante de alegria, de paz. Essa paz, assim, que você tá passando por uma situação difícil, mas você tem paz, né? Tira a alegria do seu coração. Eu lembro que eu sou da área, eu sei o que acontece. O pior é esse, né? Quando o médico falou assim, você vai ter um colo curto, eu montei no carro e falei pro Israel, falei, olha, eu acho que eu vou ter que fazer uma cerclagem. Por quê? Porque eu já vivi isso, eu trabalhei no centro cirúrgico, né? Eu vi outras mulheres. Conhece o processo. Conheço, né, o que vai acontecer. Então eu falei, acho que eu vou ter que passar por isso, né? E assim, eu me senti passando, assim, eu me senti em paz. Eu tive paz. Porque eu sempre falei, olha, pra Deus, o João Lucas não é meu. Até hoje eu falo, ele não é meu, né? Ele é emprestado, né? Os filhos são herança. Eles são flecha, né? Então ele não é meu. Ele é de Deus. E eu falo pra ele assim, que Deus sabe, né? Quem cuida dele é Deus. Eu só sou um instrumento, né? E que eu peço pra Deus me dar graça, discernimento, né? Sabedoria.
Porque a minha maior preocupação, né, hoje é colocar no coraçãozinho dele o amor, né, a Jesus. E Deus depositou essa confiança em você para que você fosse uma arqueira na vida do seu filho. Exatamente. Forjasse ele para que ele atingisse o alvo. E qual que é o alvo? É Cristo. É Cristo. É aquilo que Deus já preparou para a vida dele, né? Exatamente. Eu ouvi uma ministração é, de uma pastora que ela faz pra mãe, sabe? E ela fala assim, mãe, ore, né? Ore pelo encontro do seu filho com Deus. Então, assim, às vezes eu oro, né? Falo, Jesus, prepara o dia, né? Que o João Lucas vai te aceitar. Prepara esse dia, né? E é isso, assim, que eu tenho feito, né? Eu sou grata a Deus, porque Ele me fez passar por esse processo com alegria no meu coração. E é igual, né? Eu sempre me alegrei, né, com essas notícias. Alguém falava pra mim que tava grávida, eu falava, posso contar? Posso contar? É assim mesmo. Então, assim, eu nunca, nesse momento, assim, no meu processo, eu nunca perguntei, assim, questionei Deus, por que ela e não eu? Nunca falei assim, por que acontece com aquela pessoa e não acontece comigo? Porque eu entendi que eu tava vivendo um propósito e um plano de Deus, um plano pra minha vida. E pra minha vida foi assim. Foi essa espera de 8 anos, né? Eu sei que pra outras mulheres é mais rápido, né? Mas pra minha vida, essa é a minha história. Meu pai sempre falou assim, Gabi, nós estamos escrevendo histórias, né? Então, assim, essa é a sua história. Não pode ser de outra forma. Deus quer, né? Faça dessa forma. Essa forma. Então, se permita viver essa história da melhor forma possível. E é isso, e eu fui vivendo, né? E esse é o meu testemunho do João Lucas. Glória a Deus. E é o seu maior ministério, que a gente tava conversando, né? Antes de começar a gravação. Que os filhos, a família, é o nosso maior ministério, né? Na época, eu tava trabalhando como líder de jovens na igreja, né? Que também desde sempre eu trabalhei com líder de jovens, né? Desde quando eu casei. Eu casei na outra semana, o pastor, que não é esse pastor da Batista, mas lá da Assembleia, que é meu sogro, né? Na verdade, né? Meu sogro. Ele me chamou. Eu voltei da lua de mel e ele me chamou, me entregou uma Bíblia. Falou, Gabi, olha, se você aceitar, a partir de hoje você vai cuidar dos jovens, vai ser líder de jovens. E aí eu aceitei. O meu esposo é o oposto meu, né? Ele também trabalha na igreja. Ele é o oposto, nada assim, né? Mas ele nunca me proibiu, assim, sempre me acompanhou em tudo, em retiro, sempre entrou de cabeça comigo. Mas Fluiu, né? ajudava em tudo. Ele é o que fica nos bastidores. Tipo aquele. Corre pra lá e pra cá. Mas, assim, sempre me ajudou. E aí, eu mudei de ministério, né? Fui pra Batista da Paz. E aí, eu continuei trabalhando com jovens, servindo a Deus nesse ministério. Mas aí, quando eu engravidei, eu fiquei de repouso. E aí, eu conversei com os pastores. Eu falei que eu tava achando, assim... injusto, assim, eu não estar lá, continuar líder, né, e a galera chegando, e eu não conhecer, porque eu tinha que ficar em casa. E aí foi onde que eu entendi, conversei, né, com nosso Deus, e eu entendi que eu ia viver uma outra fase na minha vida, né. Então, assim, eu vivi a fase do ministério, né, na igreja, de servir, e hoje eu tô vivendo esse maior e primeiro ministério, que é minha casa, né. Tanto que o desejo do meu coração sempre foi... Eu tinha uma avó, né? A mãe da minha mãe. Ela era doente, assim, né? Acamada. E o desejo do meu coração... Eu sempre cuidei dela com a minha mãe. Sempre, sempre ajudei minha mãe. Eu sempre quis tirar esse peso. Fazer minha mãe descansar, né? E eu também... Eu acho bem legal, porque eu engravidei depois de 2 meses que minha avó faleceu. Assim, minha avó faleceu, eu engravidei depois de 2 meses. E eu sempre falei com meu esposo, eu falei, eu gostaria de não trabalhar. Eu gostaria de cuidar, né, dos nossos filhos, eu falava, né, quando eu engravidasse, ficar em casa. E graças a Deus também, né, ele super, assim, apoiou, né, e ele falou, não, Dá, supre todas as coisas. exatamente. Assim, eu também nunca tive medo, assim, de faltar algo, sabe?
eu sempre acreditei que Deus, ele faz, ele vai fazer. Porque o desejo no meu coração, até algumas pessoas falaram assim, mas será? Porque como que vai ser depois? Você vai ter que pedir pro seu esposo, né? Porque tem muito disso, né? Eu falo, gente, a minha relação com meu esposo é diferente. Até eu trabalhando, ele sabe de tudo que eu faço, onde eu gasto, entendeu? Tipo assim, eu vou fazer uma unha. Porque não tem meu e dele, né? É nosso, é tudo nosso, é nossa carne. Então, assim, o nosso relacionamento é assim. Então, por isso que dá certo, assim, né? Essa questão. Então, não tem problema. Até eu falei pra ele, se deixa eu fazendo minha unha, né? Tirando meu sobrancelha. Aí ele, não, imagina. E eu tenho visto a provisão de Deus, né? Não tem faltado nada. Então, aí eu pedi a conta, saí dos meus 2 empregos, né? E tô há 1 ano e 8 meses em casa, cuidando do meu milagre, do meu presente com ele. Você falou pra mim, né, que falando aqui pra gente, você falou assim, eu não fui, você deixou o ministério, eu lembro que a gente conversou sobre isso. Só que eu acho tão engraçado que você não deixou, né? Você se afastou e ao mesmo tempo você afastou, só ficou de repouso. Isso. Mas eu lembro quando no seu chá revelação, tem lá todos os jovens da igreja, né? Todos. Tá todo mundo ali. Isso, todo mundo. E agora você também, né? Tá junto ali. Sim, sempre. Tudo que, assim, voltado a eles, tem até alguns, assim, os mais antigos, né? Ele me chama de tia, né? Então, assim, ainda continua tia, né? Alguns dividem algumas coisas ainda, né? Pessoais, assim, porque cria um vínculo, né? Não tem como, né? Cria um vínculo, né? Uma situação, assim, que eles confiam. E eu sempre, assim, que posso também, sempre tô mandando, se eu não vejo, né, no culto, e aí, tá fazendo falta. Porque, assim, a gente, o que é, né, ministério, assim, a gente fala, assim, que a gente se afastou, mas não se afastou, porque é aquilo que a gente faz pra Jesus, né? Então, assim, independente, vamos tirar a igreja, né, é o que a gente faz pra Jesus, nós somos pessoas, né, a nossa comunhão. Então, se alguém não foi, você tá fazendo falta, não é porque eu não tô lá, né, assim, né, como liderando, né, que eu não vou me importar, que eu não vou. Então, assim, eu faço tudo na medida do possível, daquilo que eu consigo, do que eu posso com o João Lucas, né, porque a minha mãe é muito ativa também na igreja, então, assim... Gente, a mãe dela é que eu vou cozinhar. Minha mãe é bem ativa na igreja, e assim, ele tá comigo, né, o que eu consigo fazer, ele tá sempre comigo. O meu dia é eu e ele, e tem sido uma bênção. Glória a Deus. E a gente entende, né? Porque quando entendemos a promessa que Deus tem sobre a nossa vida, a gente vive em paz. O negócio falou, não vai ter medo que vai faltar, não vai ligar porque as pessoas vão falar, você vai viver em alegria. Em alegria, né? Aconteceu recentemente, né? Esse fato de faltar, né? Quando o João Lucas estava com 11 meses, meu esposo sofreu um acidente, né? Caiu de uma escada e fraturou os 2 braços. Um foi fratura exposta, né? E o outro foi só a fratura. Fez 2 cirurgias, colocou placa, tudo. E assim, é inevitável, né? Você que é autônomo, né? Ele né? Autônomo e eu em casa, é inevitável, né? Não vinha aquela questão, né? O que vai ser? O que vai ser, né? Do dia de amanhã. Mas assim, Deus é muito bom. Deus é muito bom, assim, e nunca nos faltou nada, né? Nunca nos faltou nada, porque também nós temos família, né? Que família é tudo, é o presente que Deus nos dá, né? Então nós temos família, temos família. Temos família. E assim, é que existem coisas assim, né? Que são assim, mais, né? Mas existe uma pessoa muito abençoada, né? Que nos ajudou muito, assim, né? Fora outras pessoas, mas que nos ajudou muito e meu coração é muito grato. E é isso, e não nos faltou nada. Deus, ele supre tudo aquilo que... né? A gente só precisa descansar, né? E confiar, veio, claro, né? Porque a gente é ser humano, né? Isso, somos seres humanos, né? Eu sei que na hora lá, eu falei, meu Deus, o que vai ser? Sabe? Mas, né, as coisas vão acontecendo e vai,
né? A gente vai lembrando dos louvores, né? Lembrei aqui agora, né? Que eu gostaria de ser cantora, né? Mas assim, a gente não canta, né? Mas ainda que, né? Ainda que a figueira. Todavia, eu me alegrarei. Nossa, que hoje ela tá com 2. Eu me alegrarei, né? Então, assim, não é fácil, porque nós somos carne. A dúvida vem, o medo vem, né? Eu lembro que nós passamos, né? O João Lucas com 11 meses, né? Nós passamos. E a gente aprendeu também. Aprendeu que a gente tem que ajudar as pessoas, né? Quando a gente consegue, a gente pode, né? Não perguntar, né? Assim, tá precisando de ajuda? Olhar, ser sensível, né? A situação da outra pessoa e ajudar. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar. E eu falo assim que eu sempre fui muito assim, de cuidar de pessoas. Minha vida inteira. Até quando eu falei uma vez pro Israel, eu falei assim, Israel, eu acho que eu sei porque que a gente não tem filho. Porque nosso ministério é cuidar das pessoas. Ele fala, Deus, eu tô cansado de cuidar, quero cuidar do meu filho. Eu lembro que ele falou uma vez, sabe? Ela atende todo mundo. O dia que eu fui fazer o newborn do filho dela, eu tinha rachado minha cabeça em semana. Ela falou assim, Gabi, você arranca meus pontos. Ela arranca o celular. Lá no ensaio, verdade? Era um pouquinho, depois eu tirei foto. Ele tinha feito ensaio. Foi um ensaio. E foi isso, assim. Então eu sempre tive essa Cuidado, né? de cuidar, sabe, de pessoas. Não, né? Não. Uma das Pessoas que têm esse de cuidar, de ouvir. Eu também tenho essa a paciência de escutar. Tem muita gente que não tem. De ficar ali. É um dom. É um dom que Deus dá pra gente, com certeza. Eu entendo. E é algo tão importante isso que tem faltado hoje para as pessoas, né? Quantas pessoas hoje não estão na solidão, na depressão, porque não tem alguém que para escutar elas. E isso é um dom, assim, extraordinário vindo de Jesus. É você estar disposto a ouvir e ajudar. E é o que a gente sempre fala, a gente até gravou que a gente fala assim, às vezes um sorriso, que nem você fala, eu sempre fui uma pessoa que eu dei bom dia. Um sorriso salva uma vida. Salva, com certeza. Muda tudo. Às vezes aquela pessoa que você não vê, às vezes, Deus, ele não quer que você dê algo material, mas ele quer que você dê um sorriso e que eu tenho. É o que nós somos, né? Eu lembro que um dia eu tava no São Francisco, eu já tinha passado aquela fase da pandemia, mas ainda tava tendo alguns casos, algumas pessoas morrendo, né? E não podia ter contato. E o meu negócio é contato físico, é abraçar. E eu lembro que eu fui na recepção e tinha uma senhorinha sentada lá com máscara e eu vi que ela tava tão triste, sabe? Aí eu olhei pra ela assim, eu falei, eu posso dar um abraço? Ainda ela ficou meio assim, o olho dela encheu de lágrima. E aí eu abracei ela. Era o que faltava pro dia dela. Um abraço, sabe? Porque veio a pandemia, as pessoas começaram a se distanciar. E aí, nossa, pra mim foi muito difícil não poder abraçar e não saber se a pessoa quer abraço ou não quer. Então, eu lembrei, né, trouxe agora a memória dessa senhora e foi muito nítido que o que ela precisava era de um abraço. E assim, hoje, com essa correria, né, as pessoas não querem nem perguntar, tá tudo bem? Já perguntou assim, tá tudo bem? Vai andando. Porque o tá tudo bem, assim, pode ser, né, que não está tudo bem, né? E a pessoa quer falar, olha, não tá. E o nosso ouvido, né? O nosso abraço, nossa atenção, né? Sim. É isso que... E é isso, né? E eu acho que para finalizar, a gente que se deixar alguma mensagem, alguma coisa, alguma mãe que está tentando um bebê... Opa! Ou alguém que, às vezes, não conhece Jesus e está escutando e entender. Porque eu falo assim, eu vejo você é uma pessoa que eu nunca ouvi falar. Muitas pessoas eu falo assim, a Gabi parece... Realmente você vê a imagem e semelhança de Jesus. Porque você olha para ela e você vê a bondade. Então, deixa um recado, se você quiser olhar para aquela câmera. E aí, recado, pra gente finalizar. Não, dizer assim pra você, mãe, pra você... Porque assim, às vezes a gente fala mãe, né? Mas assim, nós podemos esperar tantas coisas, né, na nossa vida. Talvez você tá esperando um casamento, um filho, né, algo. É o simples, né? O nosso Deus, ele é simples. Você precisa entender que ele se importa com você, ele te ama,
Ele se importa com você e confia, se entrega para ele, né? Eu lembro que em algumas situações da minha vida eu falava, Jesus, quem reina no meu coração é o Senhor, né? Eu te aceitei, eu sempre falei assim, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, como meu único e suficiente Salvador. Reina na minha vida, reina no meu coração, nos meus sonhos, nos meus planos. Eu quero que os meus sonhos estejam, né, atrelados com os do Senhor. Então, é confiar, acreditar. Você, mamãe, né, tentante, eu sei que muitas vezes, né, pode ser que o dia aí na sua casa tá escuro, né, tá nublado, mas acredite que as misericórdias do Senhor, elas vão se renovar, né, no dia de amanhã. Ele é fiel, nosso Deus é fiel, não há nada que ele fale e que ele não cumpra, porque o nosso Deus, ele não é homem, né, para mentir. E ele não se arrepende daquilo que ele fala. Tem um versículo, né, no Salmo 126, que eu falo, grandes coisas o Senhor, né, fez por nós e por isso que nós estamos alegres. Porque tem um louvor da Ana Paula Valadão, que eu lembro que eu cantava quando ela engravidou, né, que ela gravou Esperança. Ela gravou, né, que o esposo dela fala, né, resultado maior do que 1000. Quando o Senhor restaurou nossa sorte e a nossa boca se encheu de riso, nossa boca se encheu de alegria. Então comece, né, a materializar o seu sonho, já comece a agradecer, já comece a orar pelos seus filhos, a agradecê-lo, a Deus pelos seus filhos e por você viver esse milagre de vida, principalmente, de vida, que é a nossa vida, né, a nossa entrega em Jesus. Então, Deus te abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. A gente quer agradecer mais uma vez por você ter aceitado esse convite. Que Deus continue honrando poderosamente a sua vida, a vida da sua família, né? Que venham viver ainda muitas experiências gloriosas. Que não o nome de vocês seja exaltado, mas sim sempre o nome dele, que a honra e a glória seja sempre a ele, né? Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso maior objetivo. Obrigada por você assistindo, escutando. Espero que isso edifique sua vida. Se você se identificou ou se alguém veio no seu coração enquanto você estava ouvindo isso, encaminhe esse podcast para eles, para que possa escutar, que a gente tenha certeza que aqui a gente está fazendo algo para que você que não conhece sinta o amor de Jesus aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau.